O jornalista Josailton Lima tem um site de notícias na internet, publicou e outros vários sites repercutiram uma fala do prefeito Valmir de Itabaiana sob o título "Nunca me acovardei diante das perseguições", diz Valmir de Francisquinho. Repito, a fonte é o JL Política, ou seja, Josailton Lima Política, que é um blog de notícias do jornalista Josailton Lima. Depois foi publicado pelo Fax Aju, pelo Espaço Livre Notícias, pelo Informe Notícias, Universo Político e vários outros sites. Diz o seguinte, abre aspas: "Para aqueles que me conhecem e que conhecem minha trajetória política desde o início, quando me elegi vereador em Itabaiana, no ano de 1988, a explicação que vem a seguir nem se faz necessária. Já para os que só passaram a acompanhar minha história na vida pública, a partir do momento em que fui eleito prefeito de Itabaiana, após vencer 5 vezes as eleições de vereador em minha cidade, sempre como o mais votado, para esses se faz necessário, sim, o esclarecimento que trago agora. Nunca me acovardei diante das perseguições. Em 2012, quando disputei a minha primeira eleição para prefeito, fui acusado de porte ilegal de arma. Sem reclamar, sem me manifestar fora das vias legais, em juízo, jamais trouxe a público a injustiça que se abatia sobre mim. Preferi buscar os caminhos da justiça, que, por sinal, me inocentou naquele triste episódio." Segue. Assim, é preciso que fique claro desde já. Não me escondo no vitimismo por nada, pois confio na justiça e nela busco o amparo e a resolução de todas as questões. Entendo que, como homem público, estou submetido a uma maior exposição, que, por consequência, traz mais questionamentos sobre minha conduta. E isso é algo muito bem-vindo num regime democrático. Aliás, bem-vindo apenas é pouco. Esses questionamentos são vitais para que a democracia seja praticada de forma plena, disse Valmir. Dessa forma, espero ter deixado claro que esta minha manifestação pública não se deve a uma posição defensiva. Não preciso desse tipo de artifício para me dirigir aos sergipanos, mas venho a público revelar alguns fatos que, por causa do calor dessas eleições, podem passar despercebidos pela população. E assim, creio que as revelações que trarei contribuem para que a disputa eleitoral marcada para 7 de outubro seja a mais limpa e democrática possível. Desde que lancei de forma clara e objetiva, respeitando a justiça eleitoral, os meus candidatos para as próximas eleições, tenho tido uma repercussão junto ao eleitorado sergipano das mais positivas. Dentre as candidaturas que estão diretamente ligadas ao cenário local, minha definição pelos nomes de Eduardo Amorim para governador, André Moura e Heleno Silva para o Senado, Bosco Costa para federal e Thalisson de Valmir para estadual, têm alcançado grande aceitação popular em Itabaiana e em cidades próximas, além de terem angariado simpatias em outros municípios sergipanos, onde temos amigos e admiradores do nosso trabalho no comando da Prefeitura itabaianense. Segue a matéria publicada originalmente pelo blog JL Notícias. Mas, com esse bônus,
vieram os ônus. E deles não me furto. Praticamente todos os órgãos de controle e de gestão se instalaram em Itabaiana nesse período final da disputa eleitoral. Todos estão instalados em nossa administração da melhor forma, com acesso total às informações requeridas. Não sou o dono da verdade nem me considero infalível. Dessa forma, entendo que abrir acesso irrestrito a tudo o que diz respeito à nossa gestão é uma forma não só de respeitar a lei, mas também de contar com o auxílio desses mesmos órgãos no sentido de corrigirmos eventuais falhas que possam existir. Só que a intensificação das fiscalizações, justamente nas vésperas da eleição, me faz refletir e levar a reflexões para todos os sergipanos. Em nosso município, temos adversários. E eu aqui na rádio não vou ler os nomes dos adversários, mas está explícito no texto publicado no blog. Porque o tratamento da justiça eleitoral para os blogs é um, para o rádio é outro. Mas ele diz assim: a adversária mais nova, permitindo que vereadores comandados votassem no adversário aliado da oposição antiga na presidência pela disputa da Câmara de Vereadores de Itabaiana. Com dois adversários desses unidos contra a nossa gestão, com força nos bastidores da política estadual, me indago até que ponto as ações empreendidas em relação à nossa administração visam apenas fiscalização. E reitero, não as temo, por uma questão muito básica. Honestidade na atividade pública não é para mim um mérito, mas é uma obrigação. Dessa forma, atento aos ditames da legislação eleitoral, restringir nosso cronograma de inaugurações de obras para evitar que me seja imputada a peça de inaugurar obras necessárias à população como se fossem meros apêndices do processo eleitoral. Ao mesmo tempo, passei a ser ainda mais rigoroso quanto à manifestação de voto de nossos colaboradores na atual gestão, resguardando o direito sagrado de que cada cidadão manifeste sua preferência democraticamente. Por fim, atentem para o absurdo disso. Pedi aos amigos que não me chamem de pato rouco, já que os nossos adversários entraram na justiça, atacando a utilização de um personagem do Walt Disney, o Pato Donald, que é rouco, por sinal. Agi assim para evitar que a manifestação espontânea da população passasse a ser considerada crime eleitoral, como se fosse possível alguém escolher uma alcunha pela qual pudesse ser apelidado. E esses são apenas alguns exemplos dos absurdos a que eu e nosso grupo temos sido submetidos, já que nossos adversários, ainda que estejam unidos, não encontram maneiras de impedir a nossa atuação em prol da população, que é, em síntese, o que nos impulsiona para o sucesso e a aceitação popular. Diante do exposto, novamente reitero que não me sinto vitimizado por nada aqui relatado. Minha reação a essas intempéries é seguir trabalhando sempre, pois essa é a melhor resposta. Mas deixo essas reflexões para que os sergipanos avaliem se o prêmio por uma gestão aprovada popularmente é passar a ter em seu encalço denúncias e mais denúncias mentirosas, como foi o caso deplorável dos radialistas que afirmaram que meu filho tinha sido preso ou tinha pulado um muro. Com esse, aliás, que já encaminhamos para a justiça, como toda pessoa de bem deve fazer. Disse ele, repetindo aqui, caso como esses, já encaminhados à justiça. Portanto, mesmo diante de tantas perseguições e infâmias, seguirei fazendo o que sei fazer de melhor por Itabaiana e por Sergipe. Trabalhar. Que os sergipanos julguem
o que é de fato relevante para um futuro melhor para todos nós. E que Deus nos proteja e nos guie em nossas decisões. Valmir Francisquinho é bacharel em Direito e prefeito de Itabaiana. Não preciso dizer muita coisa mais. A perseguição que esse rapaz está sofrendo é algo sobrenatural. Em todos os sentidos. Seja nos seus atos políticos, seja nos seus atos administrativos. Um passo que Valmir dá é motivo de denúncia, de calúnia, de mentira. Eu disse aqui e vou repetir, eu não sei como ele resiste a tudo isso. Forte e firme. Como se vê na sua atuação administrativa e na sua atuação política. Que a democracia lhe dá direito. De cuidar do município como ele cuida, mas de coordenar as atividades políticas. Pois ele hoje é, ninguém tira isso, um dos maiores líderes da política de Sergipe. Eu diria, popularmente falando, se não o maior. Em Sergipe, ninguém consegue reunir tanta gente como esse rapaz consegue nos seus atos políticos e administrativos. Há, portanto, uma onda de perseguição sem limites. O prefeito de Itabaiana está tendo os seus passos vigiados 24 horas. Por pessoas que não se conformaram com as derrotas que sofreram nas urnas. E com a administração que devolveu ao povo a autoestima perdida com seguidas administrações irresponsáveis. Os que desviaram dinheiro, os que não souberam fazer, os que foram incompetentes, esses resolveram se unir e se voltar contra a atuação extremamente coerente desse jovem prefeito. Usam amadores de rádio, usam meninos de recado das redes sociais, atacam ferozmente, acionam a justiça por tudo e a todo momento. A oposição antiga, velha e a nova oposição de Itabaiana não se conformam com o crescimento político desse rapaz. Meus amigos, nada nesse mundo dura para sempre. Tudo aqui é passageiro. Aqueles que querem se manter no poder a vida inteira não suportam aqueles novos que chegam para do poder fazer parte. Aliás, os políticos com práticas antigas, a chamada velha política, não se conforma com a forma nova de fazer política e de se administrar. A política do coronelismo já passou e algumas pessoas parece que não viram. Eis que o arcaiquismo da política, Itabaiana já mostrou que não comunga, que não quer mais. O empregar parentes e amigos, o aposentar a família inteira em cargos públicos, com altos salários, isso faz parte de uma velha política extirpada do município de Itabaiana, o que ficou comprovado nas duas últimas eleições para prefeito. Não há mais espaço para a velha política, para a mentira ou a calúnia. A primeira eleição do senhor Valmir já começou a mostrar, e a segunda concluiu a amostragem. Os que fazem politicagem não terão mais apoio da população. Podem ainda conseguir cargos, mas não será por muito tempo. Eis que surgiu uma nova história administrativa.
O que fica evidenciado em cada ato realizado nesse município. As multidões que acompanham esse rapaz deixam perplexos até pessoas com lideranças nacionais. É impressionante como nem precisa bater no tambor. As pessoas acompanham sem a necessidade disso. Há uma demonstração clara de tentar barrar esse crescimento, porque a justiça hoje está sendo procurada de hora em hora. Apresentam denúncia contra tudo. O prefeito não pode sorrir? Não pode cumprimentar um amigo? Onde é que está escrito que é proibido o prefeito pedir voto? Proibido é pedir voto através dos organismos constitucionais de comunicação. Mas o encontrar na rua e pedir voto nunca foi proibido. Organizar atos políticos, mesmo ele estando à frente do município, nunca foi proibido. Mas aqueles que não se conformam com o crescimento desse rapaz acham até que é errado inaugurar um asfalto no povoado. Imagine. Ah, porque o povo o recebeu com festa, porque o povo saiu gritando, Valmir, Valmir, Valmir. Sim, qual é o problema? É porque ele levou para aquele povo a dignidade que vocês negaram. É porque ele mostrou àquele povo que é possível utilizar o dinheiro público com responsabilidade. Aí deu para reconstruir uma escola, uma lavanderia, creche, praça, iluminação e asfalto. É por isso que o povo colocou na sua porta, na porta da sua casa, bolas de assopro com as cores do município de Itabaiana. Dizendo: obrigado, Valmir. Nós saímos da lama, da poeira. Nós agora estamos pisando no asfalto. Qual é a culpa que o prefeito tem de, ao chegar ao povoado, não ter mais acesso de veículo? Porque era tanta gente que não podia passar mais veículo. E ele foi levado pelo povo até o local da inauguração. Isso significa agradecimento. Mas a oposição nova de Itabaiana citou o prefeito na justiça por causa disso. Tem advogado tomando café da manhã, almoçando, jantando e dormindo no fórum. Impressionante. É uma ação nova a cada instante. Numa tentativa translocada de prejudicá-lo politicamente e passar para a população um conceito errado do que seja o senhor Valmir dos Santos Costa, Valmir e Francisquinho. Quem vê o prefeito administrando e nas horas de folga fazendo política, nem percebe o que é que está acontecendo nesse município. Se ele calça um sapato azul, está errado. Se calça um sapato preto, está errado também. Se chove demais, foi culpa dele. Se não chove, é culpa dele. Porque as pessoas nutrem dentro de si um sentimento de inveja e não de satisfação com o que está sendo feito de bom para Itabaiana. Ora, se eu amo a minha terra, eu devo estar feliz porque a minha terra está recebendo benefícios. O meu povo está tendo melhor qualidade de vida porque as pessoas da minha terra estão sendo respeitadas com o direcionamento correto
do dinheiro público. Porque o administrador do município reconstruiu um matadouro, antes um local insalubre, hoje um local decente. Porque o administrador da minha terra trouxe rede de esgoto para milhares e milhares de conterrâneos. Porque ele conseguiu construir unidades básicas de saúde, postos. Porque ele construiu escolas, reformou e ampliou praticamente todas as escolas do município. Eu tenho que estar feliz, porque alguém está trabalhando pelo meu povo. Não, eu encho o meu coração de inveja e passo a atacar quem tanto bem está fazendo ao meu povo. Isso não é amor por Itabaiana, isso é amor pelo poder. Porque as pessoas que agem assim estão vendo escorregar entre os dedos a oportunidade de voltar ao poder. A família do rapaz é atacada. Os amigos dele são atacados. Os secretários municipais são atacados. Os diretores de departamentos são atacados. De forma covarde. Com irresponsáveis que utilizam órgãos de comunicação para mentir. A cada ataque, o vômito fede mais ainda. Mas o povo de Itabaiana tem dado uma demonstração de consciência política. Porque os ataques são transformados em apoio. O prefeito que passa 1, 2 horas atendendo pessoas para tirar fotos. Isso nunca aconteceu em Sergipe. E eu, como itabaianense, diria, se fosse político, representante do meu povo, diria, poxa vida, que Deus dê vida longa a esse menino, para que ele possa continuar fazendo bem ao meu povo. É isso que o jornalista entende, a decência na política, é conhecer o trabalho quando é feito decentemente. É perfeito? Não erra? Longe disso. Cabe à oposição, aí sim, cobrar o que não é feito e criticar o que é feito errado. Difícil é você achar. Mas ninguém é perfeito. Lógico. Mas Itabaiana, a sua população, tem entendido que a perseguição, com a mentira, com a calúnia, com as invenções, com os ataques, tudo isso faz parte de um joguete político de 2 grupos que se uniram contra um. Aí, para concluir, Ângelo Márcio, você sabe quando 2 são derrotados por 1? Vou lhe dizer. Lembra, na nossa época de criança, não sei se vocês fizeram isso, mas eu era bom de bola. E chegava no campinho, aqueles campinhos pequenos, né, dos bairros, da minha cidade, e geralmente não queriam me convidar para jogar. Eu era pobre, não era dono da bola, mas era bom de bola. Então o que eles dizem? Não, bota Carlinhos não, que aí não tem graça. E eu, para poder jogar, sabe o que eu fazia? Eu aceito eu mais 1 contra 4, ou eu sozinho contra 2. Que eu driblava muito, fazia muito gol, é verdade, não estou aqui. Quando 1 vence 2, quando 1 trabalha por 2. No caso de Itabaiana, tem 1 trabalhando por 10, 20, 30. Porque os que passaram não souberam fazer ou fizeram errado. E 1 só consegue vencer todos eles. Você já viu o Ronaldinho, à época, driblando? 1 jogador driblava 1, 2, 3, 4 e fazia gol. É o que está acontecendo em Itabaiana.
O povo deu a Itabaiana um Ronaldinho da administração, que sabe marcar gols passando por uma defesa inteira. Portanto, jogar de zagueiro nem sempre é evitar gol. Jogar de zagueiro, muitas vezes, é facilitar gol. E quando o zagueiro é ruim, o atacante marca mais. É o caso de Itabaiana. As administrações ruins se sucederam, principalmente as últimas. Eis que apareceu um goleador que conseguiu dar ao povo de Itabaiana gols de placa, mostrando que é possível fazer. Aí se abate uma campanha covarde contra esse jogador. Mas é isso, Valmir. Como você disse nesse artigo assinado pelo Josailton, por você mesmo. Deus está no comando de tudo. E tenha certeza que Ele não vai permitir que aqueles que querem o mal de Itabaiana prevaleçam no poder. Eles estão passando e escrevendo na história da política de Itabaiana os seus nomes de forma negativa. Valmir, algum dia, lá para 10, 15, 20, 30 anos, haveremos de ouvir desse povo. Um só fez mais do que todos juntos. O seu nome estará escrito na história política de Itabaiana como o melhor prefeito que Itabaiana teve. Os nomes daqueles que passaram e não fizeram também estarão escritos como prefeitos incompetentes ou prefeitas incompetentes. É assim. Da realidade, ninguém foge. Dos castigos de Deus, ninguém foge. Quem mente, calunia, odeia, não agrada a Deus. E o Deus de amor, Valmir, é o Deus da justiça. Não é à toa que o Senhor está fazendo tanto sucesso com tantas milhares de pessoas